Oi, querido, oi, querida. Muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal para aprendermos mais juntinhos do nosso Deus, né? Como é bom tê-los aqui. Hoje um pouquinho rouca, mas nada impede, né, de estudarmos a palavra do nosso Deus. Vamos orar para iniciarmos? Bendito soberano amado Deus, obrigada, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, aprendendo mais de Ti, que o Senhor venha ser com cada ouvinte, com cada pessoa, né, que entrar aqui nesse canal, que assistir esse vídeo, que seja tocado pela Tua unção, pelo Teu bálsamo, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga restauração e que o Senhor entregue aí salvação, porque é isso que o Senhor é para nós, Jesus, o nosso Salvador, o nosso mestre dos mestres, o nosso fiel, nosso Deus, né? Aquele que nos capacita, aquele que está conosco, Deus zeloso, príncipe da paz, o grande El Shaddai. Cremos em Ti, adoramos, honramos, glorificamos e chamamos o Senhor para bem perto de nós, para aprendermos mais com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a passagem de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2 e depois o 6, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. E o 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui então está relatando, né, o nascimento de um menino. Que menino é esse? O menino que tirou todo o jugo de um povo, o menino que trouxe luz sobre a terra que estava aflita, sobre a terra que havia, né, escuridão. O menino que trouxe, que no caso quebrou todo o jugo, né, que tirou, né, todo o peso que estava sobre o povo. O menino que arrancou as varas que feria, né, aquele povo, e que a partir do nascimento já não feriria mais. Então, o menino, que menino é esse, né? E aí nós chegamos à conclusão que o profeta Isaías está falando do nascimento do nosso rei, que é o rei Jesus. Então vejam que coisa linda, nós estamos aqui retratando de um profeta que viveu 700 anos antes do nascimento de Cristo, mas que já trazia essa clareza de detalhes do nascimento do Messias e que já trazia, né, com muita exatidão sobre tudo que o Senhor faria, sobre toda a profecia, sobre todo o cumprimento, né, do que o Deus dos exércitos já estava, né, já havia preparado para o seu povo. Então olha que grandeza, como nosso Deus, ele é perfeito, como ele é tremendo. Nós estamos aqui falando de um profeta que foi extremamente usado pelo Senhor em suas profecias, em suas revelações. E Isaías, ele era um grande homem, temente a Deus, e de antemão a mão do Senhor estava sobre ele e já dizia para que ele não seguisse aquele povo na época que estavam, né, em pecado e idolatria. Então olha, Isaías, não é para seguir esse povo, não é para andar, não é para fazer o que eles fazem, não é para temer o que eles temem. Então meio que foge do meio desse povo, no sentido de separa-se, santifica-se, né? Se santifique mais. Se você lê o capítulo 8 de Isaías, vai retratar sobre a invasão dos assírios, mas também lá no versículo 9 vai dizer que o Senhor é nossa esperança. E aí a partir dos versículos 13, né, ele diz: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele vosso temor e vosso espanto, porque a esse povo que tu está vendo, esse povo, eles serão lançados em prisão, eles cairão em cilada, em armadilhas,
Então, olha a importância de estarmos, né, atentos a ouvir a voz de Deus e estarmos, de fato, sendo separado como remanescente que somos, porque o povo de Deus, né, é o remanescente aqui nessa terra. E então, queridos, nós podemos, né, seguir um pouco mais adiante. É tremendo esse capítulo 8 e 9, o livro de Isaías, eu sou muito apaixonada por ele, né, por si só. Mas esse capítulo 8 e 9, eu tava meditando sobre e o quanto que ele traz, assim, detalhes tão esplêndidos. Porque, por exemplo, o Senhor falava, por exemplo, não consulteis, né, necromantes, adivinhos, e aí ele vai dizer assim: acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Como quem diz, isso não faz sentido, né? Como é que vocês procuram tantas coisas e não procuram o seu Deus? Porque o que a palavra do nosso Deus diz? Clama a mim e responder-te-ei, né? Então às vezes a gente fica tão assim confuso com algumas situações, e aí a gente começa a querer contar, né, para alguém, ou até mesmo, não tô dizendo aqui que nós não devemos, né, ter direcionamentos de liderança, não, nada disso. Eu estou apenas dizendo o seguinte, que tudo aquilo que a gente quer, se a gente buscar em Deus, Ele é mais que suficiente para suprir, sabe? Toda dúvida, Ele é mais que suficiente para nos dar a resposta adequada, aquela que nós precisamos, que venha realmente do trono dele, né? E aí ele diz, né? Não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultará os mortos? Tipo, não faz sentido, o que é isso, né? E conforme... se não tiver lei e testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então o Senhor, veja que o Senhor ia orientando o profeta sobre tudo que estava ali, né, envolvendo, sobre todo o cerco mesmo daquele povo. E o profeta Isaías, ele fez grandes revelações, ele trouxe grandes revelações. Na verdade, ele puxava a orelha do povo, ele também falava sobre a restauração futura, ele falava muito, né, sobre o Messias. Isso que eu acho tão incrível, porque como nosso Deus, ele revela, né, muitas coisas para os seus. E esse Deus das revelações, eu confesso aos irmãos que eu não conhecia, eu não sabia que Deus, que nós podíamos, né, ter essa intimidade tremenda com Deus a ponto dele nos revelar aquilo, né, que nós necessitamos. E isso é muito tremendo. É claro que o Senhor que escolhe, né, e vai capacitando com seus melhores dons, mas o apóstolo Paulo, ele nos diz que nós devemos, né, procurar os melhores dons e ir buscando no Senhor. Então, voltando aqui para a palavra de Deus, nós vamos ver que Isaías está relatando sobre o nascimento de um menino esse que tiraria a terra da escuridão, menino que traria luz ao mundo. E também, esse versículo 6 me chamou, na verdade, deixa eu ver, o 2 me chamou bastante atenção. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Então Cristo, ele é mais que suficiente para tirar, né, todos aqueles que estão sofrendo em meio às trevas, densas trevas, em meio a tantos problemas e em meio a tantas armadilhas e ciladas de Satanás. Então eu vim aqui exatamente para dizer que se você ou alguém que você conhece está vivendo sobre esse efeito de trevas, porque há muitas trevas, o inimigo tá aí para isso, né? Então, a Bíblia assim diz que ele veio para matar, roubar, destruir. É caos, estamos vivendo um período de muito caos no mundo inteiro, né? Então,
O Senhor, ele resgata e ele faz resplandecer a luz. E eu sou prova viva disso, né? Há um tempo atrás eu vivia em um mundo que muita gente creio que não sabe, mas que eu era totalmente ansiosa, eu era depressiva e o Senhor de fato me resgatou, né? E eu tive esse encontro, na verdade para mim reencontro, porque eu já havia, né, conhecido a Jesus e eu amava sempre, eu sempre amei ao Senhor, sempre gostei muito de estudar a palavra, muito de ir à igreja e tudo mais, mas eu decidi me afastar um tempo do Senhor e por conta disso eu vim, né, a ficar depressiva, porque irmãos, não tem outra coisa, se você sai da luz, você automaticamente fica triste, porque as trevas começam a te envolver, ainda que você não perceba, né, de início, mas é mais ou menos isso que acontece mesmo, né? E aí, o que acontece? Eu tive esse encontro, o Espírito Santo me incomoda, tipo, fala o que você viveu, né? E aí, eu tive esse encontro dessa maravilhosa luz, de fato, porque o Senhor, antes eu vivia na região da sombra da morte, o Senhor, ele me resgatou literalmente para a luz, né? E hoje eu vivo na luz, graças a Deus, eu glorifico ao Senhor por isso. E eu quero ser luz aqui na terra, eu quero ser boca de Deus na terra e dizer que Deus pode sim e vai resgatar você de toda essa situação, de todo esse problema. Então, assim, primeiro ponto é buscar a Deus. Segundo ponto é você exercer a sua fé. Não importa a sua denominação, não importa, sabe? Se você tá preocupado com o que os outros vão achar ou dizer. Então, assim, o importante na nossa vida é ter a Cristo. É claro que os demais a gente, né, deve amar em Cristo, deve, né, fazer o possível aí para vivermos em paz, de fato, porque isso, né, eu acredito que é o Evangelho de Cristo. Mas, gente, o principal foco da nossa vida deve ser a eternidade com o nosso Senhor. O principal foco é você viver bem, é você ser feliz. E isso nós só conseguimos mediante a Cristo mesmo, né? E é isso que o Senhor quer. Ele quer resgatar vidas. Assim como o Senhor me resgatou e tirou toda a tristeza, toda a melancolia, tudo aquilo, né? E veio me aperfeiçoando, veio me moldando, veio tratando. E eu glorifico muito a Deus, porque hoje eu sou uma pessoa totalmente feliz. Às vezes eu me pego tão feliz, às vezes eu me pego tão, assim, na presença mesmo, de fato, que eu até tava falando outro dia, pensando e falando, eu falei, meu Deus, há quanto tempo, quando eu estava distante do Senhor, há quanto tempo que eu não sentia essa alegria de fato. E aí, algumas pessoas podem dizer, você tá dizendo isso porque hoje você tá numa igreja, né, e tudo mais, porque é evangélica. Não, acabei de dizer, não é por questão de denominação, não é por questão, não, de religião. E sim, eu tô passando para vocês a receita que é. Se você é ansioso, se você tem depressão, se você tem, sei lá, porque hoje em dia a humanidade, né, está doente, né? Muitas pessoas com problemas emocionais. Às vezes você não tem, graças a Deus, problemas físicos, mas existem sim os problemas da alma, os problemas espirituais. Existem sim coisas que querem te deixar para baixo. Talvez nem tenha tanto assim poder para isso, porque na verdade não tem. Mas quando você está nessa situação, né, de quem sabe aí, passando por tanto problema, passando por tantas aflições, passando por ansiedade, quadros depressivos, quadros de ansiedade, né, bipolar, um dia você acorda de um jeito, outro dia de outro, uma hora você, né, quer uma coisa, outra hora você quer outra. Então, assim, são inúmeras as doenças mesmo, né, e a palavra de Deus, eu já disse isso aqui no outro vídeo, que se você tem tudo na palavra de Deus, gente. Se você quer um livro de autoajuda, a Bíblia te ajuda. Se você quer um conselheiro, Cristo é o melhor conselheiro, a Bíblia assim diz, ó. Maravilhoso conselheiro, olha o adjetivo,
maravilhoso. O nosso Deus, ele é isso, ele é maravilhoso. Ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade, ele é o príncipe da paz. Então, que coisa linda, né? Com isso, aumentou o quê? O governo dele. Ele trouxe paz para o povo de Israel naquele tempo, principalmente sobre o trono de Davi. Trouxe também, né, o seu reino para estabelecer, firmar, mediante o juízo, a justiça, né? Porque o nosso Deus, ele é justo. E desde agora e para sempre, o zelo do Senhor fará isto. Oh, por que ele está falando isso? Porque 700 anos antes de Cristo nascer, o profeta Isaías já tinha, né? Deixa eu colocar minha Bíblia aqui. Já tinha, então, já sabia, né? Sobre a importância da fidelidade do Senhor, sobre a vinda do Messias, né? Então, como eu já disse, muitas profecias do profeta Isaías, né? Elas foram cumpridas através do ministério de Jesus e houve, né? Cumprimento, sim, com perfeição das promessas do Antigo Testamento. Se pegarmos aí os livros, né, nós vemos que tudo aquilo que o Senhor promete, ele cumpre, então ele não fará diferente na minha e na tua vida, tá ok? Falou também de coisas futuras, sobre o reino, sobre a eternidade, né? Então, ali ele termina dizendo, o zelo de Deus fará isto. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ou seja, o zelo de Deus com o seu povo. Através disso, ele fará isso, porque ele simplesmente quis. E ponto. Então, o que podemos dizer, né? Que tudo foi se cumprindo, que a palavra de Deus é isso mesmo, né? Então, já falamos, né, sobre que o Senhor advertiu o profeta para que não andasse da mesma forma que aquele povo. Isso é muito importante, né? Para não ser Maria vai com as outras. Para guardar a lei do Senhor, selar no coração, dar testemunho disso, né? Então, por mais que a terra estava em aflição, por mais que estava escura antes, né, da vinda do Senhor, mas quando ele veio, ele trouxe luz a este mundo. E isso é tão lindo, né? Um menino nos nasceu, né? E o governo está sobre seus ombros. Como podemos chamar? Nós podemos chamá-lo, já disse, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz, Elohim, El Shaddai, Adonai. Ele é o grande eu sou, né? E trouxe paz, trouxe justiça, para quê? Para afirmar, para estabelecer, né? E lá em Israel, né? No nascimento até a eternidade. Ou seja, isso é estendido até estarmos de fato na eternidade com o Senhor. Olha que coisa linda. O zelo de Deus fará isto. Ou seja, ele já estava, né, no futuro. O zelo de Deus fará isto. Ele vem, o Messias vem para trazer luz, para trazer paz. Ele vem com força, ele vem firmar, né? Ele vem para os seus, né? E como ele veio de fato, ele trouxe aí chance, né, de redenção, de salvação. Então possamos seguir esse Deus, né? E mais que isso, possamos, a exemplo do profeta Isaías, né, buscar mais ao nosso Deus também. Porque eu não sei se vocês sabem, acredito que grande parte, né? Mas Isaías, no princípio do seu ministério, ele meio que desacreditava que seria possível, né? Ele dar continuidade. Aí uma certa vez, se eu não me engano, no capítulo 6 de Isaías, Deus, ele meio que pergunta, né? E agora, quem enviarei, né?
E aí é quando Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Mas antes disso, ele se achava pequeno, ele se achava que não tinha, assim... Ele achava que não era escolhido, ele achava que poderia não dar certo, ele pensava que ele não sabia falar, é tanto que o anjo toca, né, com a brasa sobre a língua dele, a partir daí o Senhor, então... O que eu entendo isso? Com isso, né? Que o Senhor, ele capacita de fato aqueles a quem ele escolhe. Mas é claro que a sabedoria, o conhecimento, tudo vem do alto. Nós devemos sim buscar em Deus tudo que ele tem de melhor para nós, né? Inclusive o dom do amor, né? O dom do amor, ele é super importante nas nossas vidas. Com ele, nós demonstramos de fato se somos do Senhor, né? E com isso, então, queridos, eu espero que possamos, né, cada dia mais, estar pertinho desse Deus. Um Deus que sabe o passado, um Deus que cuida do presente e um Deus que sabe o futuro. Então olha que coisa linda, ele cuida dos seus, né? O Senhor sempre cuidou dos seus, essa que é a verdade. Então, eu sou tão grata a Deus por isso. Eu lendo essa mensagem, eu fiquei tão emocionada, porque eu falei, olha o cuidado, e olha o zelo de Deus, e olha como que Deus de fato se revela aos seus, né? E imagina ali, o profeta Isaías, nós podemos dizer que ele era assim, tipo o profeta Ezequiel, Daniel, que teve várias visões, né? Então ele tinha muita intimidade com Deus, né? Ele tinha de fato, não era só aquela coisa do ouvir, ele via, né? Ele tinha visões maravilhosas do trono, de querubins, de serafins. Ele era um homem, né? Que é muito profundo isso, né? Se pararmos para pensar. E hoje em dia não é diferente. O Senhor, ele quer ainda continuar usando homens e mulheres de Deus que de fato façam diferença, né, no mundo. Então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham aí compreendido o teor da mensagem, que é o menino vos nasceu, fala sobre o nascimento do nosso Rei Jesus, de fato, e sobre a grande importância que é o Senhor nas nossas vidas, porque Jesus é o quê? Ele é luz, ele é a luz que ilumina a terra, ele é a luz que ilumina a minha vida e a sua vida, né? Então, o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, que ele guarde a mim e a você, tá bom? Um ótimo dia, beijo, queridos!